O jejum, ele também nos prepara para o derramar que o Senhor tem para os tempos do fim. Me escute, presta atenção com todo o seu ser agora. Me escute, Deus tem um derramar para os tempos do fim, e o jejum está intimamente ligado a isso. Vamos entender. Joel 2, 28 e 29. É muito forte isso aqui, presta atenção. Joel trouxe uma profecia poderosa, que foi essa aqui, ó. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Lá no Antigo Testamento ele profetizou isso. Nós vemos isso se cumprindo parcialmente em Atos 2, tudo bem, gente? Em Pentecostes. Então o primeiro cumprimento disso, o cumprimento parcial, já se deu em Atos 2. Quando vem aquela loucura que vem um som como de um vento impetuoso, e as pessoas são cheias, línguas como de fogo, aquele rebuliço em Atos 2, você conhece? Após aquilo, Pedro começa a explicar, e ele cita a profecia de Joel, o cumprimento dela. Olha lá, Atos 2, 16 a 18. Foi para mim, acompanha comigo, não desfoca. Atos 2, 16 a 18. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Olha lá, teve um rebuliço, e ele falou: gente, ei, o que está acontecendo aqui não é um negócio que nunca foi mencionado, que, enfim, não é algo que já foi predito por Joel. E aí ele cita: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Você vê que é praticamente a mesma declaração de Joel, tudo bem? Agora, isso não se esgotou lá, não teve o seu cumprimento e encerrou ali. Nós sabemos que a grande sacada está no versículo 17, põe para mim, versículo 17, e acontecerá nos últimos dias. Pedro está dizendo, aquilo que Joel profetizou, vai acontecer nos últimos dias, só que os últimos dias ainda estão em vigor. Quando Jesus veio, sua primeira vinda, ele inaugurou os últimos dias, e vai acabar os últimos dias, quando Jesus voltar. Então nós estamos nesse lapso temporal. Então o Espírito de Deus continua sendo derramado sobre nós. Agora, presta atenção. Alguns já ouviram isso, agora vão para algo diferente aqui. Se você voltar alguns versículos de Joel, você vai perceber que Joel falou também sobre chuvas que viriam. Chuvas nas escrituras são uma alegoria para o derramar do Espírito. E ele diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Tem Porã e Serôdia, dependendo da versão. As primeiras e as últimas chuvas. O que isso significa? Basicamente naquela região, eles dependiam de duas chuvas. As primeiras, que elas vinham para que a terra, né, ficasse devidamente preparada para a semeadura. Então vinham as chuvas, aravam a terra e lançavam a semente. Depois vinha uma segunda chuva, e essa segunda chuva, ela cooperava para aquela semente que já estava germinando, já estava ali no solo trabalhando, pudesse, enfim, vir à tona, frutificar e colher. Então a primeira chuva é para a semeadura, a segunda chuva era para colheita. Profeticamente, as primeiras chuvas fazem menção ao Pentecostes, Atos 2, tudo bem, gente? A primeira chuva já veio, que ela antecedeu a semeadura do Evangelho no mundo. Jesus veio, fez o que fez, ensinou e falou assim: esperem que eu vou enviar poder dos céus, então vocês serão minhas testemunhas. E eles esperam, em Atos 2 se cumpre ali, no primeiro momento a profecia de Joel, e eles vão pelo mundo, e a grande
testificação de tudo isso é que você está aqui. Tudo bem? Então, preparou essa primeira chuva, esse primeiro derramar, preparou a semeadura do evangelho no mundo. Agora, as últimas chuvas, elas fazem menção a um derramar que ainda acontecerá, que irá cooperar para a colheita que se dará na volta de Jesus. Primeira chuva, prepara a terra é arada, é semeada. Isso aconteceu em Pentecostes. Agora, o que foi semeado tem que ser colhido, ok? Só que antes de ser colhido, eu acabei de falar, vem uma segunda chuva que fortalece aquilo que foi semeado, então pode ser colhido. Vocês estão me entendendo, gente? Vamos lá, vocês estão comigo aqui ou não? Vamos embora. Tiago 5,7. Põe para mim, Tiago diz isso: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, presta atenção nisso, lavrador é nosso Senhor Jesus. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Jesus é o lavrador, o texto está dizendo que ele aguarda com paciência as primeiras chuvas já vieram, então ele aguarda as últimas chuvas até que a colheita venha. O que eu estou tentando te dizer é que os céus estão retendo a segunda vinda de Jesus, o retorno de Jesus, até que essa grande chuva venha. Um dos grandes sinais escatológicos mais poderosos que antecedem o retorno do Senhor será um derramar poderoso. Um derramar poderoso, um novo Pentecostes, ou quem sabe algo até maior além do que aquilo que foi visto em Atos 2. Então, é uma promessa, por isso que você vê pregadores falando, não, ainda virá um grande derramar, um avivamento, porque o Senhor, Ele está guardando as últimas chuvas, para que almas e mais almas, e mais almas, e mais almas, possam se render a Cristo, e Ele possa fazer a colheita. Pastor, tudo bem, entendi, muito legal isso. Agora, o que o jejum tem a ver com esse trem? Vamos voltar para a profecia de Joel. Joel 2,28. E acontecerá, o que está escrito agora? Depois disso que eu derramarei no meu espírito sobre toda a carne. Depois disso o quê? Essa é a pergunta. O que Joel mencionou anteriormente que deveria ser observado para que o derramar viesse? Porque ele está falando, vai acontecer depois de algo que eu vou derramar o meu espírito. Que algo é esse? Que versículo que a gente está, gente? Joel 2, versículo quê? 28. Amém? Então tem que voltar. Vamos lá, versículo 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Ei, meu irmão, o jejum é uma das ferramentas mais importantes para o derramar das últimas chuvas. Sabe por quê, inclusive? Porque muitas vezes a presença de Deus está tocando pessoas e você poderia estar recebendo, mas não recebe. Sabe por quê? Porque o teu homem espiritual está Pastor, passei a semana inteira assistindo, maratonei a série, sei lá o quê. Pastor, é 20 episódios de 1 hora cada um. Irmão, você leu a Bíblia? Não. Você orou? Não. Faz quanto tempo você não vem no culto? 2 meses. O que você escuta no carro? Bonde do Tigrão. Fala, Deus. Meu Deus, não lembra da música. Aí você chega no culto, tem um cara do seu lado chorando, na presença, você está assim, Será que a culpa é do louvor, do pregador, do intercessor? Ou será que a culpa é nossa que nós não recebemos? Nós precisamos alimentar o nosso homem espiritual. E o texto continua. Estou terminando, gente, fica aí. Reúnam o povo,
Então ele falou de jejum. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche, de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o que você vê aqui? Você vê um chamamento divino para que o povo jejuasse, se arrependesse, clamasse, orasse para a restauração de Israel. E aí o Senhor diz: depois que vocês fizerem isso, eu vou restaurar vocês, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Ei, meu irmão, eu e você, se queremos que a chuva dos céus, esse grande e poderoso derramar venha, nós precisamos orar, jejuar, nos humilhar diante do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Luciano Subirá diz nesse livro aqui, ó: se o derramar do Espírito está condicionado a um jejum marcado por arrependimento e orações por restauração da igreja, por que isso ainda não se tornou uma tarefa urgente e de mais alta importância para nós? Ele está dizendo: se o arrependimento, o jejum, o clamor, a entrega, ela é o que vai mudar a nossa história, é o que vai atrair os céus para a terra, por que nós não fazemos isso? Então as orações intercessórias, o jejum, a leitura da palavra, a oração, todas essas práticas têm um papel especial para o derramar que antecederá a volta de Jesus. Então o que eu e você precisamos? O que eu espero através dessa pregação? Eu te encorajo, por favor, leia esse livro, cara. Leia esse livro. Você tem que ter desejo de jejuar. Algo que acontecia comigo, eu vejo acontecendo na vida de alguns. Às vezes você fala de jejum, aí o cara já... O que você percebe? O cara ainda não entendeu o que é. Por que eu estou te falando? Porque era assim comigo. Você tem que entender, aqui eu entro naquele terceiro ponto. Falei o que o jejum faz com você, o que o jejum... a cooperação do jejum para o derramar do Senhor. E, terceira coisa, o jejum vai te ajudar para que você vá a lugares que você ainda não foi. Sabe por quê? Porque o jejum vai ajudar você a se santificar, ele vai tornar você alguém mais sensível espiritualmente, com mais fome de Deus. Então imagina, à medida que você mantém sua prática de oração, leitura da palavra, mas você acrescenta o jejum, você vai matar a sua carne. E a tua santificação, você vai se santificar progressivamente. Automaticamente você terá mais fome de Deus. Você estará mais sensível à voz do Espírito. Você vai cooperar com a voz do Espírito. Você vai caminhar em Espírito. O teu homem espiritual, vamos dizer assim, ele estará mais fortalecido. É óbvio que o resultado disso é o quê? Uma vida totalmente diferente. Experiências com Deus que você ainda não teve. Uma maneira de viver que você ainda não vive. Então o jejum, ele abre portas que talvez você ainda não entrou. Jejum é a chave para uma vida, uma das chaves para uma vida mais profunda no Senhor. Derek Prince, no livro dele, O Jejum, ele diz o seguinte: uma chave para a vida cristã de sucesso, que se encontra na Bíblia, foi perdida, deixada de lado e tirada do contexto pela igreja de hoje. Essa chave é o jejum. Me escute, olha aqui. Lembra que eu falei que Jesus disse: quando vocês jejuarem? Eu citei Charles Finney, eu citei John Wesley, Paulo. Naquele tempo não precisava ficar falando tanto, explicando tanto de jejum. Por quê? Porque era uma prática que já vinha acontecendo. Por que hoje você precisa explicar tanto, justificar tanto? É óbvio, porque muitos filhos de Deus não têm essa prática. Agora eu te pergunto, se nós já temos vivido algo como igreja no Brasil, incrível, de derramar do Senhor,
O que não acontecerá se nós, como corpo, entendermos a importância do jejum? O que acontecerá se nós entendermos a importância disso? O que acontecerá nos próximos dias, nessa casa, se você, membro dessa igreja, você líder, não entrar de cabeça nesse jejum de 10 dias? Nós somos responsáveis, não apenas pela nossa vida, mas quando nós clamamos, nos arrependemos e jejuamos, nós inclusive cooperamos para esse derramar do Senhor nos tempos do fim. Estou terminando, gente, me dá mais 2 minutos. Talvez você já tenha ouvido falar de um sermão de Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Esse sermão ficou tão famoso, porque enquanto ele pregava, os ouvintes ali, eles sentiram o chão se abrir, e eles tiveram como que a revelação das profundezas do inferno, e eles começaram a clamar a Deus por misericórdia, se agarravam no altar, porque eles clamavam por misericórdia de Deus, porque era uma experiência tremenda. Edwards, ele associou aquele mover ao seu preparo com jejum e oração. Meu irmão, Deus está nos chamando para ir a lugares mais fundos. E isso vai levar você a se comprometer não apenas com a oração e leitura da palavra, não apenas com o congregar, mas com o jejuar. Porque essa é uma ferramenta poderosa de Deus. Wesley Duell diz: o jejum pode aprofundar sua fome por Deus. A fome e o jejum espirituais têm um poder recíproco. Um fortalece o outro, um torna o outro mais eficiente. Se você ficar alimentando a tua carne, irmão, você vai ser um cara carnal. Se você alimentar o seu espírito, você vai ser um cara espiritual. Agora, e se você continuar alimentando o seu espírito e também refrear a sua carne? À medida que você jejua, a sua fome por Deus cresce. À medida que sua fome cresce, você o busca mais. E você o busca mais, você fala, mas eu quero mais ainda. E você jejua de novo. O que eu quero que você entenda é: dê o primeiro passo. Eu não estou falando aqui que você tem que amanhã fazer jejum de 3 dias. Não é isso não, irmão. Dá o primeiro passo. Pastor, eu vou jejuar um negócio lá, um jejum parcial, que mais tranquilo. Jejua. Mas jejua e leva a sério, irmão. Jejua e busca a Deus. Jejua e entenda que essa é uma ferramenta que Deus te deu para você desfrutar, para você se aproximar, que você vai perceber que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O Espírito Santo, que nós temos aprendido tantas coisas, Ele quer continuar, Ele quer aprofundar a obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Só que isso exige a nossa parte, gente. Tem que pagar o preço, não tem jeito. Grandes avivalistas, horas jejuando, horas orando, jejuavam. É isso, tem que pagar o preço. Agora eu quero ser um cristão normal, então você não faz nada disso. Nada disso. Quer ser transformado? Quem quer ser transformado aqui? Quem quer ter experiências mais profundas com o Senhor? Quem quer ir a lugares que nunca foi? Quem quer ser poderosamente usado por Deus? Pague o preço, irmão. Pague o preço, irmão. Ore, jejue, leia a palavra, invista na sua caminhada com Deus. Faça o que tem que ser feito, não dê desculpa. Para de dar desculpa, você não vai morrer se você jejuar. Ah, mas eu preciso comprar um livro lá, eu não tenho dinheiro. Irmão, você comprou uma pizza ontem, mais caro que o livro. Vamos lá, vamos investir, investe na sua vida. Não tem dinheiro mesmo, pede emprestado para alguém. Eu não tenho dinheiro nem para comprar a Bíblia, baixa no celular. Mas não tenho celular, pede da tua mãe emprestado. Mas nem minha mãe tem, pede para o irmão da igreja, vai comprar a Bíblia para você. Mas não dá desculpa. Enquanto você der desculpas para o seu pecado, para a sua falta de conduta, para a nossa falta de busca, em qualquer coisa assim, a gente vai ficar parado e não vamos sair do lugar. Agora, se você ouvir o que o Espírito está dizendo e seguir a liderança dele, você viverá os melhores dias da sua vida.